Como é que você lida com situações difíceis? Aquelas situações que de fato acontecem na nossa vida, mas que a gente não quer resolver porque aquilo não vai trazer uma sensação muito boa. E aí a gente decide fazer outras coisas, mas aquela sensação não sai da nossa cabeça, a gente só consegue pensar naquilo. E no fim do dia a gente não faz nem o que a gente deveria ter feito e nem resolve a situação difícil. Como é que a gente resolve isso? Esse é o assunto da discussão desse capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para você ficar no controle dessa máquina incrível e colocar ela para funcionar a seu favor. E hoje a gente vai discutir sobre algo que acontece rotineiramente na nossa vida, simplesmente porque a gente não consegue controlar todos os fatores. Aquelas situações difíceis que a gente efetivamente sabe que a gente tem que resolver, que a gente deveria ligar para alguém, que a gente deveria se encontrar com alguém e realmente parar de colocar a sujeira embaixo do tapete. Sabe aquela hora que você efetivamente tem que tomar uma atitude para resolver aquela situação, mas a gente não quer, a gente protela, simplesmente porque não é agradável resolver esse tipo de situação. E a consequência é que efetivamente aquilo te consome. A gente passa dia após dia com aquilo dentro do nosso cérebro, consumindo o nosso pensamento, consumindo a nossa produtividade e simplesmente a gente deixa de ser quem a gente é, alegre, simplesmente porque a gente tem aquilo dentro da gente consumindo e incomodando demais. E é simplesmente uma atitude que falta para você resolver isso. Então como é que você faz? Quais são os 3 passos para você efetivamente resolver uma situação delicada, uma situação difícil com uma outra pessoa? O primeiro passo é sempre uma decisão. Você efetivamente tem que tomar a decisão de que basta, chega disso, eu realmente preciso resolver isso, porque está me causando muito mais problema não resolver do que simplesmente ficar protelando, porque um dia pode ser difícil falar com essa pessoa, pode ser difícil resolver essa situação. Então o primeiro passo necessariamente é sim uma decisão. Seja homem se você for homem, seja mulher se você for mulher, e realmente vá adiante e resolva essa situação. O segundo passo é você não colocar intermediários. É sempre muito mais fácil você pedir para uma outra pessoa e falar, você pedir para uma outra pessoa fazer o meio campo. Por quê? Porque para outra pessoa ela não tem envolvimento, então para ela é mais fácil e para você também é mais fácil. Só que o grande problema disso é que você continua com o mesmo problema que você tinha. Você simplesmente não entrava em ação e permitia que aquilo crescesse dentro de você, porque você não tinha controle da situação. E de repente uma coisa que pode simplesmente sumir, um problema deixa de existir, pode continuar sendo um problema grande se for uma outra pessoa resolvendo. Por quê? Porque você consegue gerenciar a sua própria expectativa. Você sabe o que é aceitável, o que não é aceitável. E somente você, sem nenhum intermediário, consegue fazer isso. E muito mais do que isso, isso mostra responsabilidade, isso mostra hombridade. Então você efetivamente tem que ser a cara, tem que dar a cara a tapa e efetivamente ir resolver. Se você tomou a decisão, é a hora de você colocar a mão na massa e você resolver. E o terceiro passo é ter clareza de qual é o plano esperado, porque se aconteceu alguma situação delicada, se aconteceu algo que não te agrada, você efetivamente, antes de conversar com essa pessoa, você tem que saber qual é o próximo passo, qual é o jeito que a sua relação com essa pessoa vai ser, qual é a cara que essa relação vai ter daquele momento em diante. Porque quando você já sabe isso, você tem um objetivo nessa conversa, e a conversa não vai ser simplesmente uma reclamação sem parar, uma briga sem parar, porque você efetivamente sabe qual é o desenrolar, qual é o seu objetivo, e você pode sim fazer uma proposta para essa pessoa. Então é fundamental, em primeiro lugar, você tomar uma decisão, a decisão do basta, para com tudo isso. Depois, você efetivamente ter a hombridade de ir adiante e falar com a pessoa, você mesmo, sem colocar intermediário. E em terceiro ponto, antes de falar com a pessoa, ter clareza de qual é o resultado esperado, qual é o próximo tipo de relacionamento que você vai ter com essa pessoa, porque provavelmente não mais vai ser aquele tipo de relacionamento que você tinha antes. Depois de uma situação delicada, de algo complicado, as coisas mudam. Então tenha clareza de qual é o tipo de relacionamento que você espera, qual é a proposta que você tem a fazer, e aí depois disso, talvez a coisa não se resolva imediatamente, mas eu te garanto que com o tempo as coisas começam a suavizar, as coisas começam sim a melhorar, e você pelo menos criou essa chance. Se você não fizer isso, o que vai acontecer é que o problema só cresce. Então você tem uma alternativa de escolher um caminho que passo a passo, dia após dia, diminui essa tensão, diminui esse problema, ou simplesmente não fazer nada e permitir que o problema cresça dia após dia, porque quanto mais passa, pior vai ficando, especialmente dentro do nosso cérebro. De fato, as coisas se magnificam dentro da gente, então corte isso, corte o quanto antes você puder, se possível na raiz, e resolva o problema imediatamente, porque é assim que se resolve uma situação delicada. E se você acha que isso é importante para alguma pessoa, se você tem algum tipo de situação delicada, envie esse vídeo para essa pessoa também, de repente ele pode ser o ponto de partida para a conversa que você tem com ela, e eu adoraria ver aqui embaixo as suas considerações, como é que você vai colocar em prática, quão importante foi esse vídeo para você, e mais do
que isso, se você realmente quiser entender um pouco mais a respeito do seu cérebro, não deixa de se inscrever em reprogrameseucerebro.com.br. Lá você vai efetivamente entender quais são as áreas do seu cérebro que são impactadas por esse tipo de problema, como é que o nosso cérebro é transformado por dentro quando a gente tem um tipo de situação delicada como essa, e de fato eu te garanto que o nosso cérebro é sim impactado, e mais impactado com o tempo. Quanto mais tempo passa, maior é o impacto que existe fisiologicamente lá por dentro. Então, te espero lá dentro para você entender um pouco mais a respeito disso, e não deixe para resolver os seus problemas, porque o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Te vejo amanhã.